Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Chegamos então à nossa oitava live, nossa live número 8, 8 dias seguidos aqui, compartilhando conteúdo de desenvolvimento humano com vocês aqui no Instagram. Então pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que também tem sido muito presente, principalmente nos meus atendimentos e no dia a dia quando eu converso com as pessoas sobre situações em que a pessoa está muito desinstalada da realidade. O que eu falo sobre estar desinstalado da realidade? A pessoa que está olhando para as coisas de uma forma muito abstrata, a pessoa que está dando um valor muito para aquilo que está só dentro da cabeça dela e que não é a realidade em si. E isso é a causa de muitas das neuroses que a gente vê no dia a dia. Então, para isso, eu vou trazer aqui para vocês um desenho, uma estrutura um pouco para que fique bem fácil da gente entender o que eu estou querendo dizer e como que a gente pode fazer essa diferenciação. É uma diferenciação que eu chamo de depuração abstrata, que é quando tu pega aquilo que é abstrato, que não está instalado na realidade e tu tira de dentro da comunicação para que sobre somente aquilo que é a verdade. E entenda, quando eu falo de verdade, não me venha com questões filosóficas, não é um momento para isso. Quando eu falo de verdade, é a verdade material, a concretude, o fato, né? A matéria, aquilo que está acontecendo de fato, né? Não me venha com essa filosofia, tipo, o que é a verdade, né? Quis is the veritas, né? Poxa, isso tudo não é Pôncio Pilatos, meu filho, tá? Então baixa tua bola aí, que aqui não é o momento da gente filosofar. A gente está falando de coisa concreta, de coisa real, tá? Então, quando eu estiver falando sobre a verdade, entenda por isso, a verdade simples, a verdade material, não é aquilo que é relativizado, né? Eu sou uma pessoa que acredito que, de fato, a maioria das coisas do mundo, elas são realmente relativas. Agora, tem coisas que não podem ser relativizadas, como, por exemplo, o fato, o acontecimento em si, sem colocar essas abstrações ou esses significados individuais em cima da coisa em si, tá bom? Então, para que vocês possam entender, vou trazer aqui um pouco dessas diferenciações, né? Então a gente poderia classificar em três tipos, né? Em três tipificações de como a gente está enxergando e lidando com a nossa realidade aqui fora, com os fatos, com os acontecimentos. Então, primeiramente, existe o fato em si, ou seja, o acontecimento, aquilo que aconteceu de verdade, ou seja, a verdade em si, né, aquilo que aconteceu. Então, vou pegar um exemplo banal aqui. Eu tenho aqui um controle remoto, né? Então, vamos supor que o controle remoto caiu, né? O controle remoto caiu aqui em cima da minha mesa, fez um barulho, tá? Esse é o fato, o controle caiu, tá? No momento em que eu começo a narrar o fato, colocando outros elementos que estão só dentro da minha interpretação, já não é mais o fato. Então, vamos supor que eu diga: o controle caiu um tombo absurdo, o controle caiu de uma forma muito catastrófica em cima da mesa. Nesse momento já não é mais o fato, o catastrófico, a forma absurda que o controle caiu, isso já passa a se enquadrar no segundo critério que eu chamo de narrativa, que é o conteúdo, é aquilo que eu conto, a história que eu estou contando sobre o fato, ou seja, já não é mais o fato, tá? Então, ficou claro até aqui? O fato é o controle caiu. Nossa, o controle caiu de uma forma muito absurda, o controle caiu de uma forma trágica. Isso já é a narrativa, já é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é o que eu busco mais trabalhar com as pessoas, se chama a estrutura subjetiva. O que é essa estrutura subjetiva? É como eu estou interpretando, como eu estou processando dentro da minha cabecinha aquele fato ocorrido, né? É o momento em que eu posso dizer que é como eu estou lidando com aquele fato. Isso é a estrutura subjetiva. E é isso que a gente busca descobrir, é isso que a gente procura fazer, o que eu chamo de depuração abstrata, para poder entender o que é o fato em si e focar nele, para a gente
poder eliminar qualquer distorção, né? Qualquer ruído que exista ali naquela comunicação interna que a pessoa está fazendo, né? Ora, nós temos as nossas referências, nossas experiências, vamos criando o nosso modo de ver, o nosso modo de pensar, que por muitas vezes isso vai se fazendo de uma forma muito inconsciente, por isso que eu falo, aqui a gente está para elevar o nível de consciência, porque todos os grandes problemas no mundo, eles estão num nível de inconsciência, né? Isso a gente fala mais um pouco sobre mais para frente numa outra live, mas agora focando aqui no tema principal. Então ficou claro para vocês, nós temos primeiro o fato, nós temos a narrativa e nós temos a estrutura subjetiva, né? Entendendo isso, eu consigo olhar para aquilo que está me causando sofrimento ou um tipo de insatisfação, um tipo de dor, e entender que o que eu preciso modificar nisso tudo é a estrutura subjetiva, né? Então, o fato, muitas vezes, ele não pode ser modificado, o fato, às vezes, já aconteceu, né? Então, para eu mudar, inclusive, a narrativa, aquilo que eu conto sobre o fato, eu preciso mudar a estrutura subjetiva que existe sobre aquele fato. É somente assim que a gente consegue fazer algum tipo de alteração na história, tá certo? Então, nesse momento, sabendo disso, a gente consegue trazer exemplos à tona aqui para que a gente possa poder focar e compreender um pouco mais sobre isso, né? Então, tempos atrás eu estava conversando com um colega, um amigo, e ele dizia para mim o seguinte: olha, eu tenho aqui um certo tipo de situação que eu estou lidando no meu dia a dia, e é uma coisa que me causa uma certa estranheza, né? Então, óbvio que ali a gente estava conversando num ambiente de muita confiança e mantendo a ética, óbvio que eu também jamais citaria o nome da pessoa, isso não é o que importa, mas sim o conteúdo daquilo que a gente conversou, né? Para que a gente possa trazer à tona aqui uma consciência, né? Um ganho de aprendizado sobre isso que a gente estava conversando. E aí ele dizia o seguinte: eu sinto que eu não tenho o amor que eu acredito que eu deveria ter pelo meu filho, né? Então, nesse momento, falou, óbvio, de uma forma muito bonita até, por assim dizer, né? Apesar de podermos julgar isso como algo que não é legal, mas o fato da pessoa encarar aquela vulnerabilidade, aquela fraqueza que para ele estava interpretando nesse sentido, nesse momento, é uma coisa até de muita pureza, a pessoa assumir isso, né? E óbvio que a gente está falando sobre estrutura subjetiva, existia muita estrutura sendo distorcida ali dentro dessa pessoa para ela chegar a essa conclusão. Então ela dizia assim: eu sinto que eu não tenho um amor que eu deveria ter pelo meu filho, né? E aí, além disso, ele trouxe junto disso um elemento que foi o seguinte: tentando buscar o porquê, tentando enquadrar, né, o nosso lógico, o nosso racional, sempre tentando trazer sentido àquilo que a gente está falando, àquilo que a gente está fazendo, à história que a gente está contando. Ele dizia mais, ele dizia o seguinte: e eu acho que talvez isso possa ter uma relação com a relação que eu tinha com meu pai, porque como eu não recebi o amor do meu pai, logo talvez isso possa atrapalhar em eu ter o amor pelo meu filho. Ora, meu Deus do céu, isso é uma grande abstração, é uma grande distorção que a gente, olhando para o fato em si, a gente consegue perceber que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, o que é importante a gente ver isso? Quanta neurose existe por aí no mundo afora, onde as pessoas, às vezes, além de estarem tendo esse tipo de abstração, eu percebo que elas estão buscando justificativa, como se a justificativa para aquilo ali que ela está narrando fosse a solução de tudo. É como se eu fosse por uma terapia na frente de um terapeuta e ele me dissesse o seguinte: tá bom, cara, é o seguinte, isso aí acontece porque tu não teve o amor do teu pai. Pronto, agora resolveu. Não resolveu porra nenhuma, porque essa sensação, esse sentimento negativo que tu tem sobre o que tu sente pelo teu filho, ele vai continuar. É a velha história que eu conto do menininho lá que fazia xixi na cama durante muitos anos. Aí ele foi lá para terapia lá e aí descobriu por que ele fazia xixi na cama, e aí depois ele encontrou um amiguinho lá na rua um dia e ele tava lá todo mijado, todo molhado, e o amigo olhou para ele e disse assim: tá, cara, mas peraí, tu continua depois de todo esse tempo, não tava lá fazendo a terapia, tu continua fazendo xixi nas calças aí na cama? Ele falou: mas agora eu descobri o porquê.
Entende? Ele descobriu o porquê, mas continua fazendo xixi na cama, fazendo xixi nas calças. O que adianta então ter descoberto, sabe? Parece que, não, agora eu descobri, então tá tudo bem. Então essa coisa de ter que fazer essa relação do porquê, parece que pra gente contar uma história, não, então agora eu entendi. Como se uma justificativa que eu encontro fosse resolver a situação que está aqui dentro de mim, né? É a mesma coisa que eu vejo muito disso no relacionamento das pessoas com a criação, com o Criador, com aquilo que eles chamam de Deus, né? Então, às vezes, ela vivencia um fato que ela não acha justo e ela acredita que aquele fato é ruim, e aí, daqui a pouco, para poder se encaixar, ela começa a achar coisas que ela fez de errado na vida, para poder depois justificar e dizer, não, então agora eu entendi, isso aqui é justo, isso aqui que aconteceu de ruim na minha vida, né? Então para eu poder novamente ter um tipo de relacionamento com a criação, com Deus, eu digo assim, não, então isso aqui aconteceu porque foi um castigo para mim. Isso é uma abstração maluca, isso não tem relação nenhuma, isso são coisas que fogem da nossa compreensão e eu estou querendo trazer isso para a minha lógica para poder me sentir mais aliviado com isso. Entende? Então isso é uma loucura, isso é uma aberração, a gente querer ficar buscando justificativas, lógica, naquilo que não tem nada a ver com o fato em si. Né? Ora, se eu sinto dentro de mim que eu não tenho o amor que eu deveria ter pelo meu filho, para começar eu tenho um conceito dentro de mim sobre como que deveria ser esse amor. Esse é o primeiro ponto, já existe ali uma estrutura subjetiva. Segundo, mas eu faço uma correlação disso com a relação que eu tinha com meu pai. É mais uma loucura, porque uma coisa não pode ter a ver com a outra. Mas foi por causa dessa experiência que eu reagi assim. Tudo bem, pode ser que tenha alguma relação? Pode ser que tenha. Agora, nunca vai existir uma resposta que a gente possa cravar e dizer é isso, quando se trata de algo subjetivo. Não existe isso, essa é loucura querer achar que tu vai olhar para uma explicação subjetiva e dizer assim, olha, é isso se tu acreditar que é isso e ponto. Agora, o fato concreto, ele não vai mudar. Então, primeiro, o que a gente precisa fazer frente a isso? Sair dessa necessidade maluca de querer ficar trazendo sentido àquilo que não vai ter sentido, tá? Não querer trazer lógica para aquilo que não é lógico, tá? Esse é o primeiro ponto. Então esquece essa coisa, eu sou assim porque tal coisa aconteceu, principalmente se isso for o teu objetivo principal, porque isso, no fim das contas, não é o que resolve o problema, não é o que resolve a situação. Então, deixa isso de lado, em primeiro ponto. E segundo ponto, entenda o que existe por trás dessa história que tu está narrando, né? Ora, meu Deus do céu, quando a gente vê essa situação de que eu, de repente, dentro de mim, gostaria de ter um tipo de sentimento, o que eu estou falando? O que é sentimento? Isso é algo muito abstrato. Né? Não é a vida em si, o fato concreto, as minhas ações, elas não dependem disso para que elas aconteçam. O que depende para que as minhas ações aconteçam no mundo, ou pelo menos é o que deveria ser, são os meus princípios, são os meus valores, são as minhas virtudes. Se elas não estiverem acima das minhas emoções, eu vou ficar equivalente a um bichinho, a um animalzinho que está sempre fugindo da dor e buscando prazer. Volto a dizer, tem muitos gurus por aí que falam, o ser humano está sempre em busca do prazer ou fugindo da dor. Não, isso aí está confundindo, isso aí é um bichinho, um animalzinho. Nós, seres humanos, precisamos estar acima disso, porque senão eu estou identificado com as minhas emoções, né? Eu estava falando na live de ontem, quiser volta lá, sobre as falsas identificações. Uma delas que eu não citei é com as nossas emoções. Eu acho que eu sou a minha emoção, né? Eu sou uma pessoa que vivi de repente uma tragédia, algo triste, e as pessoas ficam me consolando, as pessoas ficam ali me ajudando, e aí eu quero estar sempre naquilo ali, porque eu já me identifiquei. Se eu parar de contar aquela história de que eu estou me sentindo assim, as pessoas não vão mais me dar atenção ou algo do tipo, né? Eu estou aqui dando exemplo, tá? Eu não estou aqui dizendo que isso é a única forma de ver a coisa, mas eu estou aqui dando um exemplo de como a gente cria falsas identificações. E as nossas emoções é um tipo falso de identificação. Então, o que me veio no coração muito forte
né, somado a tudo que eu já tinha estudado e conversando com aquele meu amigo naquele momento, muito mais para que ele pudesse refletir sobre isso, porque eu não sou o cara que fica dando respostas prontas, até porque se eu estivesse dando respostas prontas eu estaria falando sobre o meu mundo, e naquele momento não era sobre o meu mundo que eu estava falando, era sobre o mundo dele. Mas para ajudá-lo a refletir em relação a isso, né, eu trouxe um novo ponto de vista para que ele pudesse testar e ver se isso se encaixaria na vida dele, que é deixar essa questão, essa preocupação com a emoção de lado. Foda-se o que eu estou achando, o que eu estou sentindo ou deixando de sentir. Muitas vezes isso está tão desordenado dentro da gente que a gente nem sabe mais o que é isso, né? Então hoje a gente vê muita coisa, o amor, né? A gente já tende a ver aquela coisa do coraçãozinho vermelho, né? Daquela coisa hollywoodiana, dos filmes de Hollywood, né? E muitas vezes, meu filho, na vida real o amor não é isso, tá? Amor é verbo, como dizia São José Maria Escrivá, ele falava: obras é que são amores, não as boas intenções. O que ele estava querendo dizer com isso? Amor é verbo, amor é ato, amor é aquilo que a gente faz, o amor é obra, o amor é aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente tem intenção, né? Fica morrendo de amor por uma pessoa a vida toda só com boas intenções, não faz porra nenhuma para tu ver o que vai acontecer. Esse teu amor não serve para nada, meu filho, tá? Seu amor é só para filosofar. Então, o que eu quis dizer para ele nesse momento? Olha, deixa de lado um pouco isso que tu acredita que teria que ser o jeito certo de amar o teu filho e vai e honra os teus compromissos. E quando ele falava sobre não sentir esse amor, ele falava que junto disso vinha às vezes uma falta de vontade de estar junto. Ora, quando se fala de virtude, quando se fala de princípio, esse cumprimento de dever, e aí vocês vão entender o que eu venho falando já em todas essas lives, esse servir, esse cumprimento de dever precisa estar acima de tudo, isso precisa estar acima da porra das nossas emoções, porque se isso não estiver acima, a gente está vivendo uma vida sem substância, a gente está vivendo uma vida sem sentido que não vale a pena ser contada, diferente daquela frasezinha, né, que a gente vê por aí: olha, se faz sentir, faz sentido, só que não, assinado capeta, né, se faz sentir, faz sentido, né, então agora eu sou um cara casado, né, eu tô ali com a minha esposa, aí passa lá um rabo de saia, eu olho, senti um tesãozinho por aquela bunda lá, então eu vou lá e vou pegar geral mesmo, que já se faz sentir, faz sentido, então eu vou lá e vou pegar geral. Eu tô ali dormindo, aí desperta o meu celular, chegou a hora de eu cumprir o meu compromisso de ir para a academia, de ir para o meu trabalho, de cumprir o meu dever ou de levar meu filho na escola. Aí toca o celular e eu estou sentindo preguiça. Imagina se essa frase vier à tona e eu disser: olha, se faz sentir, faz sentido, então eu estou sentindo uma preguiça, então eu vou ficar aqui na cama, já que se faz sentir, faz sentido. Não, porra, não é assim que as coisas acontecem, não é assim que as coisas devem ser, ou não é assim que pelo menos um adulto maduro deve agir na vida. Tá? Então esqueça um pouco, deixe essas suas emoções, esses seus sentimentinhos de lado, porque muitas vezes ele só causa confusão, principalmente se tu não amadureceu, se tu está totalmente desordenado dentro de ti, e passe a tratar as coisas como o cumprimento do seu dever. Então, meu filho, independente do que tu acha que tu está sentindo ou deixando de sentir, vai lá e cumpre o teu papel de pai, vai lá e cumpre o teu dever, vai e leva o teu filho para passear, vai e leva ele para fazer um programa, vai lá e corrige o tema da escola dele, cumpre o teu papel, que aí fazendo isso, repetindo isso, fazendo isso, isso vai se integrando dentro de ti, isso vai se ordenando dentro de ti, ao ponto que pouco importa agora, tu já não sabe mais, já não interessa mais o que tu chama o teu sentimento, porque o amor está no ato, o amor está na obra, obras é que são amores. Eu termino essa live hoje repetindo a frase de São José Maria Escrivá: obras é que são amores, não as boas intenções, tá bom, pessoal? Então é isso que eu espero para vocês, que vocês levem essa live de hoje, compartilhe com outras pessoas se você acredita que possa estar ajudando elas, tá? Então vamos focar nos nossos atos, no cumprimento dos nossos deveres, para depois ficar se importando com esse sentimentalismo, com essa coisa tola que mais nos faz parecer animaizinhos que ficam fugindo da dor ou buscando o prazer. Nós não somos animais, nós somos humanos, por mais que os animais devem ser sim muito bem tratados, e eles têm muito o seu valor no mundo e são muito bonitos, são muito úteis, fazem parte da nossa natureza, mas nós
temos a capacidade de criar conceitos, nós temos responsabilidades maiores e isso é o que faz com que a gente acorde todo dia para poder cumprir os nossos deveres. Então deixamos esse sentimentalismo de lado e vamos focar naquilo que é o nosso papel, o cumprimento do nosso papel. Isso vai nos dando força, isso vai nos dando consistência, isso vai nos dando substância e a nossa vida vai ganhando um sentido maior. Essa nossa jornada, isso que a gente está vivendo aqui, vai ganhando um valor maior. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até amanhã na nossa live número 9. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.